Olá, seres pensantes. Eu sou Pedro de Jesus. Esse é o Paisagens do Conhecimento. O nosso assunto de hoje é ideologias geográficas. No vídeo passado falamos sobre ideologia de maneira mais geral. Hoje iremos analisar a partir da perspectiva da geografia. Afinal, eu sou professor de geografia, então vamos para a minha área, vamos para a área aqui onde eu vou me sentir um pouco mais confortável de fazer essa análise. O confortável de conforto na zona. Vamos partir para a nossa análise. Então a geografia é a ciência que estuda a relação entre as sociedades e a superfície terrestre. Portanto, a ciência que estuda a formação espacial. Podemos perceber, assim, sem muita dificuldade, ao caminhar por onde moramos, ao nos deslocarmos em viagens, ao olhar as paisagens pela janela do ônibus, de um carro, pedalando, fazendo diversas atividades ao qual podemos ter acesso a essas paisagens, que cada local tem uma característica específica, muito variada. E isso se dá por uma construção que é feita ao longo de muito tempo, ao longo do tempo histórico. No entanto, a gente vai ver que essas correntes de pensamento das ciências sociais, das ciências humanas e na geografia, elas são muito variadas. Por exemplo, a ideia de que uma nação está relacionada às pessoas que nasceram ou ocupam um determinado território. Já quando partimos para a análise da geografia crítica, aquela que tenta entender como se deu essa formação espacial ao longo do tempo, nós vamos chegar a um outro ponto de conclusão, de que os territórios eles são marcas da construção de povos ao longo do tempo. E esses povos vão trabalhando esses territórios de acordo com as suas culturas, de acordo com as suas formas de vivência. A ideologia, então, não vai aparecer apenas expressa na formação do pensamento, mas também na ideia de como percebemos ou como tentamos perceber essa organização espacial, alimentada, sobretudo, a partir do século XIX, no processo de formação dos Estados nacionais. Vamos entender aqui os Estados como a formação dos países e suas estruturas jurídicas, políticas, que constituem o domínio de um determinado território por parte desse Estado. As ideologias, por exemplo, da formação de uma nação foram alimentadas intensamente ao longo do século XVIII, século XIX, desencadeando movimentos que foram aí chamados de chauvinistas, aqueles que são de um nacionalismo exagerado, que desencadearam uma diversidade de problemas. Por exemplo, durante a década de 30 do século passado, na Alemanha principalmente e na Itália, gerando problemas também aqui no Brasil, como o integralismo, gerando problemas mais recentes, por exemplo, de novos chauvinismos, que vão ser aí formados nessas correntes ideológicas de uma formação de uma nação daqueles que estão dentro de um determinado território, sem se pensar as especificidades desse território. Vamos trazer essa análise um pouco para a formação do território brasileiro. Vamos tentar lembrar aqui que o processo de colonização do Brasil vai se iniciar pela zona litorânea, em especial ali na região sudeste e também na região sul, e parte da região nordeste, de maneira intensa, ali onde se terá construções. Deu uma coçada no nariz. A faixa litorânea, em especial nas regiões nordeste, sudeste e parte do sul, onde se terá construção, por exemplo, do que vai ser chamado de prédios históricos, centros históricos, áreas pensadas ali por colonizadores. Ao tentarmos pensar, por exemplo, a região central do Brasil, vamos ver que as construções são muito mais recentes, a formação desse espaço é mais recente. Ao analisarmos a região norte, a gente vai ver, por exemplo, que ela é uma região colonizada mais de um século depois, a partir de 1616, onde teremos ali formas de ocupação ao longo das grandes extensões dos rios amazônicos, principalmente por todo o percurso da bacia amazônica, a bacia do Rio Negro, a bacia do Tapajós, locais onde ainda há a presença de diversos povos que resistem a essas formas de ocupação que vão mudar ao longo do tempo.
Vamos pensando aqui, por exemplo, como essas características coloniais serão diferentes em cada um desses pontos. Haja vista que a forma de exploração no Nordeste, no Sudeste e Sul, na sua faixa litorânea, se dá não apenas pelo processo de ocupação liderado ali por movimentos religiosos, mas também pela construção de vilas que mais tarde virarão cidades, e também da abertura de fazendas, da abertura de grandes extensões de terras onde haverá processo de trabalho escravo. Esse é um outro ponto importante de se analisar para quando a gente passar a entender as cidades no processo de ocupação mais recente. Afinal, essa lógica colonial de ocupação de grandes extensões de terras para atividades de monocultura, para exploração do subsolo, ela vai continuar com novas técnicas, com novas tecnologias e permanece concentrada na mão de algumas poucas famílias. Essas poucas famílias, que aqui no Brasil passaram a ser conhecidas como oligarquias, essas oligarquias também dominam as estruturas de Estado, o que faz com que se gere uma desigualdade social muito intensa, e essa desigualdade é percebida espacialmente, não só em territórios tradicionais ou em territórios comandados pelo Estado, mas sobretudo nas cidades, onde a gente tem a maior parte das ocupações humanas, né, onde a gente tem as principais marcas de diferenciações históricas e também as principais marcas da desigualdade expressa na arquitetura, na topografia dos terrenos. Essa topografia vai ser marcada, por exemplo, por terrenos planos, em geral seguros, com alguma infraestrutura, drenagem, preparados para que as famílias que vinham ali de herança oligárquicas ou ainda ligadas às suas oligarquias ocupem esses locais, onde estão as estruturas de estados, onde estão prédios oficiais. Já a população que vai descender dos escravizados, que vivem se deslocando constantemente, né? Aí teremos cidades brasileiras marcadas por migrações internas intensas, marcadas por migrações externas também que chegaram até aqui, né? E que vão aí ocupar áreas, zonas de risco, locais de encostas, né? Locais onde sofrem com inundações constantes, né? Então esse é um ponto onde a gente vai começar a perceber essa diferença, né, da ocupação desses locais, desses processos históricos. Portanto, não dá para reduzir a cidade e as pessoas apenas a uma questão, por exemplo, relacionada ao poder aquisitivo de agora, né, mas ao poder aquisitivo que foi construído ao longo do tempo. Famílias dominantes, famílias que concentram o poder, famílias que concentram a estrutura de Estado, que determinam leis e que dificultam a ascensão social e a chegada de infraestrutura aos locais mais periféricos, às favelas, às formações de guetos, aos locais que apresentam ali uma série de dificuldades estruturais, né, onde as pessoas precisam viver num grau de solidariedade, de trocas de favores, de reuniões, para poder fazer suas autoconstruções, para poder construir outros locais. Afinal, essa massa de pessoas são trabalhadoras e apresentam uma dinâmica ali cultural nesses espaços, né? Expressa sobretudo na forma como utilizam esses lugares, como vivem, como festejam. No contexto pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava vivendo um momento de efervescência cultural, de diversos intelectuais se aproximando das comunidades, se aproximando de lideranças em áreas periféricas, pensando uma ideia de Brasil a partir de uma construção da cultura popular, pensando ali movimentos diversos que vão brigar por reformas trabalhistas em que se inclua, né, essas pessoas com mais direitos. Não é bem a ideia de reformas trabalhistas hoje no ar neoliberal, né, onde se tem muito mais deformas, né, onde se tem retiradas de direitos trabalhistas, aumento de uma exploração do trabalho, apesar de todo o avanço tecnológico. O que a gente está tendo nesse momento, pós-Segunda Guerra, são organizações diversas de grupos de trabalhadores, de pessoas sem terras. O Brasil, né, foi marcado, aí, como já falei antes, por uma concentração de terra gigantesca,
Então essa massa de pessoas sem terras, sem uma identidade ainda constituída ou pelo menos conhecida, né, no âmbito nacional, estão se organizando, reivindicando direitos, e aí a gente chega ali num contexto da década de 60, onde boa parte desses direitos parece que serão alcançados até o momento em que a gente tem uma reunião entre grupos conservadores, aliança com uma série de instituições estrangeiras, apoio da CIA, apoio dos Estados Unidos, militares conservadores e, portanto, um golpe militar no Brasil. Então teremos aqui a formação de um Estado comandado por uma ditadura militar empresarial. Um grande acordo de dominação que vai aprofundar os problemas de desigualdade no Brasil. Então a gente vai ter aí um processo de redução de salários, aumento de exploração de trabalho, aumento de concentração de terras, ocupação mais intensa para a formação de latifúndios na região centro-oeste, a chegada desses latifúndios até a região norte, né, expandindo essa fronteira agrícola, expandindo essa fronteira capitalista e alimentando ali uma série de discursos. Esqueci a palavra. Alimentando uma série de discursos ufanistas, tentando trazer novamente ideologias presentes no discurso conservador e também nos discursos liberais. Apesar de toda essa formação liberal ser bem difusa no Brasil. Vamos trazer aqui algumas dessas concepções, desse ideário liberal, né, e dessa tentativa de justificar a exploração dos homens, das mulheres, dos diversos povos que ocupam esse território e para a formação de um território nacional, de uma identidade nacional. Trabalhar a ideia de uma vocação da terra como se o centro-oeste fosse uma região voltada apenas para a produção de monocultivos, soja, de algodão, de abertura de pastos, como se limitasse a isso. Como um local, por exemplo, um estado onde se tem o nome de Minas Gerais, a única vocação possível fosse extrair minério do subsolo, causar uma série de tragédias também, né? Causar uma série de impactos também, né? Mas isso é consequência da forma que foi constituído esse espaço, quase que naturalmente, né? Quase que como por uma obra divina, esse estado foi formado por uma série de montanhas antigas desgastadas, onde a única forma de exploração desse espaço é retirar minério, sumir com essas montanhas antigas, sumir com esses morros, alimentar o processo industrial avançado no norte global. Então, a vocação da terra aparece aí como uma ideologia trabalhada numa falsa consciência, que aparece também em livros escolares, que aparece no discurso oficial de economistas liberais, de políticos, né? Apareceu até mesmo no contexto pós-ditadura, onde figuras como o presidente Fernando Henrique Cardoso tentou alimentar essa ideia da vocação da terra, da vocação dos espaços, né? De uma aptidão dos lugares. Aí a gente pode trazer aqui, né, algumas ideias assim bem simples de pensar. Onde se tem grupos de caçadores em determinados povos que utilizam um determinado espaço, você tem esses caçadores, você tem a atividade de caça, porque isso foi repassado, ensinado ao longo do tempo, né? Então, ao adentrar um determinado povo, você vai ver que algumas árvores, alguns espaços são vistos como sagrados. Sagrados não por uma ideia aqui espiritual mais vaga, por uma metafísica, mas por um repasse de conhecimento. Ou se pensarmos, por exemplo, a floresta amazônica, onde mais de 70% dela foi plantada. E hoje aí pensando, né, o período mais recente, desde a lógica da ditadura militar, onde na década de 70 vão preparar ali uma série de formulações econômicas, né, chamadas também de Plano de Integração Nacional,
onde haverá abertura de rodovias, a floresta vai ser vista como um grande empecilho, né? A floresta vai ser vista como uma barreira aos avanços do capitalismo, aos avanços do desenvolvimento, né? Aí vem o discurso desenvolvimentista nesse período. A gente vai ver uma série de manchetes, de revistas, mostrando ali que a floresta está travando o avanço, né, do desenvolvimento no país, né, resgatando ali ideias de figuras como Humboldt, por exemplo, em que vai falar que a Ileia é um inferno verde, né? Então esse inferno verde precisa ser retirado para ocupar esse espaço. A falsa ideia, por exemplo, em um bordão de se falar de uma terra sem homens para homens sem terras. Bordão aí, por exemplo, muito trabalhado pelos sionistas para poder exterminar os palestinos. Utilizado aqui no Brasil pelos militares para poder tomar territórios ocupados, formados de uma vastidão, de uma floresta gigantesca, extremamente diversa, plantada por povos que são milenares e que começou a ser destruída a partir da década de 70 do século passado, de maneira bastante intensa, né, de maneira bastante predatória. É onde a gente está vendo a consequência agora, até para gravar esse vídeo aqui onde eu não paro de suar. Todo esse processo de ocupação, como vai formar uma série de latifúndios, vai concentrar terras na mão de poucas famílias, de poucas empresas, a ideologia trabalhada nesse espaço vai ser vista como uma ideologia da prosperidade. Aí a gente vai começar a ver, por exemplo, as figuras do agroboy também importado dos Estados Unidos, né? Do velho cowboy ali que era o eliminador do indígena que travava a expansão pro oeste nos Estados Unidos. Aí a gente vai trazer essa ideia também, né? Em alguns momentos ali, a marcha para o oeste no Brasil, né? Bom, essas repetições aqui de caricaturas, né, que serão feitas dessas ideologias aqui no Brasil serão ainda mais problemáticas, né? Então as cidades vão inchar rapidamente e vão ficar marcadas pelo que Milton Santos vai chamar de espaços opacos e espaços luminosos. Os espaços luminosos, ocupados, dominados por grupos privilegiados, por grupos aí que concentram renda, por grupos onde esses espaços serão bem estruturados, né, para que se utilize esses locais. Já os espaços opacos são aqueles que vivem em alguma invisibilidade, né, são aqueles que são ignorados por esse poder público, são aqueles que são alimentados por outras ideologias, por exemplo, a ideologia de um merecimento individual e não mais do grupo, diluir a solidariedade para que a forma de superar os problemas de estrutura num determinado local seja com a saída desse ponto e a ascensão para outro. E não uma forma de pensar a construção desse espaço para que ele seja utilizado de maneira comum pelas pessoas. Para que se pense, por exemplo, os territórios indígenas como algo importante não só para a manutenção de um funcionamento climático, mas para a manutenção da cultura desses povos, mas para a manutenção da diversidade de vida, de pensar as diversas formas de ocupação espalhadas por esse território, né, os remanescentes quilombolas, onde se pratica atividades de agricultura diversificada, né, de policulturas, de domínio do ambiente como algo importante, como parte da diversidade de uma cultura brasileira, mas se sobrepõe, por exemplo, a lógica vinda a partir de um capital internacional, da ocupação desses locais para uma exploração intensa ou para essa formação repetida, só que com novos moldes de grandes latifúndios, de abertura de pastos, de plantios de monocultivos, de expulsão dessa terra, do signo da violência presente nesses espaços. Portanto, a geografia crítica aparece como a parte da geografia de maior importância para entender esses processos sociais, para entender como a ideologia se dá no espaço, como os seres que ocupam esses locais são de extrema importância para manter
equilíbrio nesse processo de formação espacial e, sobretudo, numa conjunção com esses ambientes, né, numa dialética de formação dos lugares. Portanto, vimos até aqui que a ideologia está diretamente ligada aos processos de formação dos estados, ao processo de domínio de determinadas classes, sobretudo essas que aqui no Brasil passamos a chamar de oligarquias, que dominam também essa estruturação desse território, de maneira que resultou nessa forma de uma desigualdade social extrema, de uma desigualdade social problemática, né, cada vez mais difícil de chegar a uma resolução. E a geografia crítica aparece como um desse ponto de entender a resistência de outros povos que lutam pelo significado de seus territórios, pela construção presente em seus territórios, sejam territórios presentes na floresta, presentes em campos diversos ou presentes na cidade. Se você chegou até aqui, espero ter ajudado para essa reflexão sobre a formação das ideologias geográficas ou das ideologias espaciais. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem novos questionamentos, deixe seu comentário aqui. Não esqueça de dar a sua curtida, de deixar aí o seu joinha, de se inscrever aqui, de nos acompanhar. Obrigado, até a próxima.